Mais está de volta e, como você sabe, eu deixei no ar uma pergunta. O que é tanatologia? Quem vai responder é o meu convidado aqui, professor, um brinde à vida. A vida. A vida. A vida. É o professor Erasmo Ruiz, psicólogo também. É a pessoa mais ideal para dizer para a gente o que é essa tal de tanatologia. Primeiro, um prazer muito grande estar aqui conversando com você no Viver Mais, né? E parece estranho, né? Um paradoxo, viver mais, e eu vim falar sobre um assunto hoje que boa parte das pessoas não querem conversar. Mas é uma conversa que eu acho muito importante e necessária, que a gente, na verdade, tem para toda a vida. Que é a tanatologia. Essa palavra tanatologia é muito estranha para a maioria das pessoas. Para associar exatamente ao que nós vamos falar. Eu acho que agora em casa muita gente deve estar se perguntando assim, tanato o quê? Então, tanatologia é a ciência que estuda as reações, as atitudes que os indivíduos, grupos, culturas, sociedades têm diante da morte e diante da perspectiva do morrer um dia. Por que é importante a gente falar? Que tipo de retorno, de crescimento traz para a vida a gente abordar esse assunto, que é certeza, um dia todos nós vamos morrer. A gente pode colocar qualquer assunto em discussão que nunca vai haver uma concordância plena sobre ele, não é? Times de futebol, religião, não importa. Qualquer coisa que a gente colocar em discussão, as pessoas vão discordar, em algumas circunstâncias até se enfrentarem. Né? Mas em relação à certeza de que um dia todos nós vamos morrer, não há o que discordar. As discordâncias podem voltar a aparecer quando as pessoas discutem. Existiria alguma coisa depois dessa vida? E se sim, o que seria esse depois? Ok? Mas a certeza plena de que nós todos vamos morrer um dia é real. O senhor falou aí na questão da religiosidade. Isso, em algumas religiões, ameniza, né? Um pouco esse entendimento, quando a gente perde alguém, para amenizar a dor. Eu sei que o senhor trabalha muito como psicólogo essa questão da dor, da perda, né? Isso. Uma luto, melhor colocando. Exatamente. Uma das coisas que afugentam as pessoas da discussão da morte, num sentido mais pessoal e existencial, é, infelizmente, a experiência que cedo ou tarde temos que passar de perder alguém importante. E esse é o preço que nós pagamos por permanecermos vivos. Termos que conviver e compartilhar com as perdas. E olha só que interessante. Se eu fico o tempo todo negando discutir ou falar sobre a morte, ou finjo que ela não existe, o que está acontecendo? Eu não estou me preparando para poder lidar melhor com essas perdas. Lidar melhor não significa ser indiferente a elas. Como é que a gente pode ser indiferente em relação à perda de alguém que a gente ama? Impossível. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas sofrem além do que seria necessário diante dessas perdas. Por quê? Porque desde a infância nós não estamos sendo preparados para elas. Como comunicar, professor Erasmo, para alguém? Como dar essa notícia? Até para adulto é difícil. Como é que a gente... É muito difícil e complicado. Eu não gosto muito de dar umas diretivas bem rígidas em relação a isso, porque sempre vai depender de cada situação, de cada caso. Mas geralmente, como é que a gente deve dar essa notícia? Por exemplo, crianças muito pequenas, você tem estratégias diferenciadas. Quando eu falo uma criança muito pequena... Até 5 anos? Até 5 ou 6 anos. Certo. Por que isso? Porque até aos 5, 6 anos, as crianças têm um raciocínio movido muito por aquilo que a psicologia chama de pensamento mágico. O que significa o pensamento mágico? É a capacidade que a criança tem de acreditar plenamente de que ela é capaz de mudar a realidade com a forma como ela pensa a realidade. Ela ainda não está racional, na fase racional, exatamente. Né? Que é aos 7 anos. Isso. Então, por exemplo, se a gente chega para uma criança de 4 anos e tenta construir uma justificativa para a perda de um irmão, ou infelizmente da mãe, do pai, e diz assim, olha, papai era tão bom que Jesus resolveu levá-lo embora. É correto isso? Não. Aí ela vai ficar odiando Jesus. Exatamente. Ela vai olhar para o adulto e dizer, você sempre me disse que Jesus era uma pessoa legal, boa. Como é que ele fez isso comigo? Então não é a forma usar Deus para justificar, né? A psicologia usa muito a ideia de oferecer espaços de escuta. Antes da gente entregar para a criança
uma verdade pré-fabricada, né? A gente deve muito ouvi-la antes do que ela pensa a respeito do que está acontecendo. E a Como partir assim, disso, professor? muitas vezes... Tem que levar para o enterro a criança, mostrar aquela situação? No passado, isso era uma coisa absolutamente comum. Se a gente pegar, por exemplo, fotografias, quadros, as crianças estavam presentes desde o cuidado da pessoa que estava morrendo até os rituais fúnebres, que incluía, inclusive, ir ao enterro e ao sepultamento. Como psicólogo, o que é que o senhor diria? Deve-se levar a criança hoje, como antigamente, ou não? Então, é muito difícil dessa resposta assim de uma forma genérica, né? Mas tendencialmente eu acho que as crianças deveriam ser apresentadas para a problemática da morte, inclusa os rituais, desde pequenas, desde muito pequenas. Por que isso? Porque essa é uma forma dela se preparar para as perdas que ela terá no futuro. No futuro, claro. Eu vou dar um exemplo. Diga. Se você quer ensinar, educar o seu filho para a morte, a melhor coisa que você pode fazer é comprar um aquário, né? Porque os peixes morrem muito rápido. Ele vai passar a entender. E os peixes, por exemplo, quando morre uma pessoa adulta, a gente não vai se livrar do corpo no cesto de lixo. Com o peixinho a gente não deveria fazer a mesma coisa. A gente deveria incentivar a criança a realizar os rituais de despedida, como ela vai fazer com o adulto no futuro. Acredito que com a passagem do tempo, com a velhice, isso se torna, parece, está chegando a hora, e como é enfrentar essa fase na longevidade. Mas o senhor vai responder só no próximo bloco, tá certo? Tá certo. No próximo bloco a gente segue aqui a nossa conversa com o professor e psicólogo Erasmo Ruiz para desmistificar esse medo da morte. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.